Olá, meus queridos! Hoje vamos falar um pouquinho de reino Plantae. Plantae, Plantae, metáfita, vegetal, estamos tudo no mesmo ritmo. Falando daquelas plantinhas que provavelmente um belo dia você jogando uma bolinha na sua casa acertou a samambaia da sua mãe e ela não gostou nada. Deve ter te gritado para não falar outras coisas, mas mesmo assim você observou onde aquela plantinha estava, por que sua mãe ficou tão brava de você ter jogado e acertado a bola nela, ou então aquela plantinha que ficou esquecida lá na sua casa quando você observou lá no cantinho da pia, ela estava crescendo toda tortinha. E aí você logo questionou, por que será que essa planta cresce torta? Então está aí uma das características do vegetal, do comportamento desse vegetal, mas para isso nós vamos precisar entender algumas coisinhas básicas dos seres vivos desse reino. Entre elas, todo ser vivo que eu caracterizo como pertencente ao reino vegetal, ele é um ser eucarionte. Por ser um ser vivo eucarionte, ele apresenta uma célula que tem o seu núcleo delimitado pela carioteca. Então o núcleo está bonitinho, individualizado, todo caracterizado. Além de ser um ser vivo eucarionte, ele é pluricelular, ou também chamado de multicelular. Então dentro desse reino nós vamos ter seres vivos que agora apresentam um conjunto de células. E por ter mais de uma célula, ele é classificado como pluricelular. Além de ser eucarionte, pluricelular, todo ser pertencente ao reino vegetal ou reino metáfita, ele é autótrofo. E o que é mesmo ser autótrofo? Trofia vem de nutrição. Autonutrir-se, ou seja, é aquele ser vivo que apresenta a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E como será que ele produz? Realizando a fotossíntese. Quem são os representantes desse reino Plantae ou reino metáfita? Nós vamos ter algas e plantas. Qualquer tipo de planta. Alga, eu vou reforçar para você o seguinte: a alga do reino Plantae é uma alga pluricelular. A tendência hoje é a gente pegar todas as algas e colocar e formar um grupo, mas grupo não tem valor taxonômico, não está ligado à nossa ancestralidade analisada em qualquer reino. Então, algas pluricelulares pertencem ao reino Plantae. Algas unicelulares, nós vamos dividir as procariontes lá do reino Monera, que é a cianobactéria, e as eucariontes lá dentro do reino Protista. Todo ser vivo pertencente ao reino vegetal, ao reino Plantae, a primeira observação que foi avaliada é: o que esse ser vivo apresenta? Qual é a parte básica desse ser vivo? Como é que eu posso separá-lo? Então, no primeiro momento, eles pegaram uma característica determinante. Eu vejo que parte desse ser. Ele tem raiz, ele tem caule, ele tem folha, ele tem flor, ele tem semente, que são partes básicas de uma planta. No primeiro momento, o reino foi dividido. Isso aqui é para quê, gente? Para nos auxiliar. Qual o termo que eu uso? Como que eu vou diferenciando um vegetal do outro? Por que a gente observa a característica evolutiva? Por que a gente escuta dizer vegetal inferior, vegetal superior? De onde que vem isso? Então a gente começa a entender que, num primeiro momento, todo o reino vegetal, eles separaram as plantas criptógamas das plantas fanerógamas, gamia. Então eles observaram o quê? Olha, tem planta que tem flor, tem planta que não tem flor. Por que ligada à flor? Porque flor é basicamente a parte reprodutiva de uma planta. Então, se a planta não tem flor, ela não reproduz? Não é bem assim, vamos chegar lá.
Criptógamas e fanerógamas não têm valor taxonômico. É como se eu chegasse e falasse assim, gente, cheguei aqui na sua casa, eu quero separar quem tem cabelo longo de quem tem cabelo curto. Pronto, foi um critério de observação. Eu cheguei, vi aquele grupo de indivíduos e defini. Poderia ter definido, não, eu quero saber quem está de blusa preta, quem está de blusa branca, e por aí vai. Eu não estou obedecendo a taxonomia, eu estou obedecendo uma característica que eu observei e resolvi separar em grupos. E aí eles separaram. Quem são as criptógamas ou o que isso significa? Toda criptógama, ela não tem, eu vou colocar aqui de uma forma simples assim, sem flor. O que isso vai representar para a gente? Eu não vejo a estrutura reprodutora da planta. Não estou falando de flor colorida, flor típica que você conhece aí com a pétala vermelha, amarela, branca, não. Eu não vejo nessa planta a estrutura reprodutora. Eu não vejo nessa planta, nesse vegetal, porque nós vamos aqui definir quem são elas, eu não vejo a estrutura produtora de gameta. Gameta? Você vai me dizer que planta produz gameta? Vou dizer sim, que planta produz gameta sim, para fazer a sua reprodução. Então toda planta, todo vegetal que eu chamo de criptógamo, significa eu não visualizo a estrutura produtora de flor dele. E fanerógama, para a gente não esquecer, o Fzinho é todo aquele vegetal que eu visualizo a estrutura produtora de gameta. O flor ali é para a gente relacionar a estrutura produtora de gameta. Dentre as plantas que não visualizo, ou as criptógamas, olha que coisa chique, criptógamas, fanerógamas, gamia vem aí do processo reprodutivo, vejo ou não estrutura, eu tenho quem? Os vegetais foram divididos em 3 ramificações. Agora uma observação aqui. Dentro de reino vegetal, eu tenho divisões. Como assim? Dentro de reino animal, eu falo filoaracnida, filoartrópoda, classe aracnida. Eu não vou falar filo de planta, não existe. Dentro do reino vegetal, eu falo divisão. Nossa, professor, mas se é a mesma coisa, para que muda o nome? Lembre sempre, biologia gosta de ser chique, ser diferente. Divisão de vegetal, olha que coisa bonita, que coisa suave. Quais as divisões que nós temos de vegetais que eu não vejo a estrutura produtora de gameta? Eu tenho a divisão talófita. Eu tenho a divisão briófita. E tenho a divisão pteridófita. Olha que coincidência, tudo terminou em fita. Coincidência nada. Eu não falei que era reino planta e ou metáfita. Terminologia fita está ligado a vegetal. Então, dentro das criptógamas, aí sim, com valor taxonômico, abaixo de reino, vem divisão talófita, divisão briófita, divisão pteridófita. Então, você já sabe que nessas divisões eu não vou ver a estrutura produtora de gametas, a estrutura reprodutora da planta, mas ela reproduz. As fanerógamas, que são aquelas plantas onde eu vejo a estrutura reprodutora, eles fizeram mais uma descoberta. Toda planta fanerógama também é espermatófita. O que é isso? Produz semente. Lembra do esperma que o ser humano produz? Ali não tem a célula que dará origem? Aqui é um pouquinho diferente, porque a semente já tem o embrião formado. Então, toda planta fanerógama, ela é espermatófita. Então, toda planta que eu vejo a estrutura produtora de gameta, ela também produz semente. Quem está aí nesse grupo de flor, estrutura reprodutora e presença de semente?
A divisão, então veja bem, tem valor taxonômico. Estamos obedecendo uma classificação. A divisão gimnosperma e a divisão angiosperma. Olha, esperma. O que é isso? Espermatófita, produzir semente. Qual é a diferença então? Por que separou? Se tudo eu vejo a estrutura produtora de gametas, a estrutura reprodutora da planta. Se nelas eu vejo semente, elas vão formar semente. Para que foi inventar de separar e colocar gimnosperma e angiosperma? Não deixou tudo junto e misturado. Porque eles descobriram que nem toda semente eu visualizo da mesma forma. Então, na gimnosperma, gimno quer dizer nua, descoberta. E angio quer dizer envolta, coberta. Angio vem de cobertura. O que isso significa para a gente? Semente nua e semente coberta. Vamos pensar um pouquinho. Você está chupando uma laranja. Laranja tem semente? Tem. Quem está protegendo aquela semente? O fruto. Então, a gimnosperma, por que semente nua? Porque não tem fruto. Não existe fruto aqui. Daqui a pouquinho eu vou dando exemplos, vocês vão aí começar a entender. Então essa planta é uma gimnosperma. E a angiosperma, coberta em volta, é aquela planta que produz fruto. Então você está chupando uma laranja, a semente está coberta pela polpa, pela casca, ou seja, o próprio fruto. Então, gimnosperma, semente nua, porque no popular nós falamos sem fruto. Então, ela não produz fruto. E a angiosperma com fruto. Toda planta que produz fruto, eles ainda foram verificar. Como é que é essa semente? Como é que é a origem dessa semente? O embrião desenvolve a partir de quê? E viram algumas características que na variedade, que o maior grupo diversificado de planta é a divisão angiosperma. E dentro dessa divisão, eles viram que tem plantinha, tem semente dessa angiosperma que tem um cotilédone só. E tem semente que tem 2 cotilédones para fazer a germinação. Aí subdividiram em monocotiledônia e dicotiledônia. Mono lembra um cotilédone. Dicotiledônia, 2 cotilédones. Mas ambas angiosperma. Então, o que a gente pode perceber nesse esquema aqui? Não foi à toa que eu comecei de talófita. Quando eu monto esse esquema para você, eu já estou te entregando o processo evolutivo da planta. Evolutivo do vegetal. Eu estou partindo do mais simples e chegando ao mais evoluído. Então, dentro do reino vegetal, qual é a minha divisão mais simples? Talófita. Talo tem forma nítida, não é talo de couve não, gente. Talo quer dizer sem definição de forma, sem forma definida. Então, eu traduziria vegetal sem forma definida. Quem é que está aqui nessa divisão? Alga. Aqui estão todas as algas do reino planta. Quem entra aqui? Clorófita, que é a alga verde. Rodófita, que é a alga vermelha. E feófita, que é a alga parda. Tudo terminando em fita para nos remeter ao reino metáfita. Quem seriam, então, essas algas? Aquela que eu não tenho, são aqueles vegetais que não têm forma nítida do corpo. Então, eu não vou falar, alga tem raiz? Jamais. Então, vamos entender a evolução. Eu estou partindo de uma divisão que não tem forma nítida do corpo
e evoluí mais um pouquinho. Aí surgiu a divisão briófita. Briófita é o quê? O que representa? Briófita começou a ter órgãos separados. Então, aqui na divisão briófita, um exemplo clássico é o musgo. Por quê? Porque aqui eu já vou evidenciar rizoide, cauloide, filoide. Ah, seria mais fácil falar raiz, caule e folha? Não. Essa terminologia oide quer dizer primórdio, início de desenvolvimento. Então preste atenção, eu estou saindo de uma divisão que não há forma nítida no corpo, não tem definição. Estou evoluindo. Eu não, gente, perdão, as plantinhas, os vegetais, eles estão evoluindo. Surgiu a divisão briófita, que o representante clássico é um musgo. Aí já começou a ter rizoide, filoide, cauloide, tudo início de formação, tudo pequenininho, né? Você não vê musgo grande, não tem, por isso que é onde que ele fica, local sombrio, e nós vamos ainda explorar isso mais. E chegamos na divisão pteridófita. O que quer dizer isso? Aqui o exemplo clássico é a samambaia, que a sua mãe tanto brigou com você quando você jogava a bolinha lá. E você olhava e falava, não, mas um monte de folha, para que serve isso? E a samambaia, que pertence à divisão pteridófita, foi a primeira planta. Então, a primeira divisão planta, então aqui já é planta, que tem raiz, caule e folha verdadeiros. Então, olha, a briófita surgiu aí o primórdio da folha, da raiz, começou a desenvolver. A partir, então não é só pteridófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, a partir de pteridófita, os vegetais passaram a ter raiz, caule e folha verdadeiros. Aí eles começaram a observar, bom, se a partir daqui tudo tem raiz, caule e folha verdadeiro, o que vai diferenciando? Por que eu falo? Alguns diferem. Vegetais inferiores, vegetais superiores. De onde que vem essa nomenclatura? Aqueles mais simples, onde ele já formou órgão, sim, raiz, caule e folha, e parou por aí. E aqueles mais evoluídos, que além de eu ver raiz, caule e folha, eu vejo semente. Olha o que eu disse, toda planta fanerógama, aquela que eu vejo, a estrutura reprodutora dela, ela produz semente. Parou na semente? Não. A mais evoluída e completa é aquela que tem raiz, caule, folha, semente e fruto. Quem é ela? A divisão angiosperma. Na divisão gimnosperma, qual é o representante clássico nosso? Um pinheiro. É um representante clássico de uma gimnosperma. Quem representa para nós uma angiosperma? Qualquer planta que você lembrar que produz fruto. Biologia não gosta de frutinha, é fruto. Uai, isso é diferente, fruto de fruta? Sim. Fruto, eu estou falando de uma parte verdadeira da planta, que surgiu de uma região que é o ovário da flor, que é a estrutura reprodutora. Fruta é um termo da nutrição, não tem valor para a botânica. Fruta é lá da nutrição, tem nada de errado, cada área vai utilizando os seus termos técnicos. Dentro da divisão angiosperma, que é a planta mais evoluída, porque tem raiz, caule, folha, semente, fruto. Eles viram, será que é tudo igual? Né? Será que essa semente é tudo do mesmo jeito? E aí eles observaram que dentro dessa divisão que produz fruto, ainda tem uma subdivisão, onde eles denominaram de monocotiledônia e dicotiledônia. O que é isso? Quando todo mundo já fez a experiência do feijãozinho, né? Quando a gente está no jardim de infância, no primeiro ano lá do fundamental, todo mundo já fez. Põe feijãozinho no algodão,
a gente acha que aquilo é uma coisa de outro mundo, que a gente está conhecendo o processo de germinação. Quando o feijãozinho vai lá e germina, se você observar, surgem os cotilédones, né? Eles vão desenvolvendo, o cotilédone vai desenvolvendo para formar raiz, caule e folha. Como assim? Não entendi muito bem não. Então vamos lá. Se você pegar um grãozinho de feijão, você vai ver em torno dele uma linhazinha. Se você tentar partir, você consegue abrir. Cada metade é um cotilédone. Então, o feijão apresenta 2 cotilédones, é um exemplo de dicotiledônia. Se eu tentar fazer isso com o milho, eu não vou conseguir. Posso ficar lá horas e horas tentando. Por quê? Porque o milho é uma monocotiledônia. Então, só tem um cotilédone. Então, veja bem, a talófita é a divisão mais simples, porque ainda está representado por algas que estão dentro do reino planta. Órgão começa a surgir em briófita e a planta mais evoluída é a angiosperma. Aí começaram a questionar, mas será então que um musgo faz o mesmo sistema de transmissão, de captura de alimento que uma planta frutífera? Deve ter alguma coisa aí diferenciada. E aí surgiu uma área que é a fisiologia, o funcionamento desse vegetal. Como é que ele faz? Porque a raiz eu sei, tá, a planta fixou no ambiente, pronto, acabou. Mas eu quero saber, como é que a água que está lá no solo chega lá no musgo, que é uma planta pequenininha, pequeno porte, e chega lá na folha de uma palmeira, lá na folha de uma mangueira, porque tem que chegar, senão a planta não faz fotossíntese. E aí descobriram que plantas apresentam um sistema específico de condução. Condução de quê? Da chamada seiva. E aí eles viram que tem planta que tem um sistema de condução e denominaram os vasos condutores. E tem planta que não tem. Lógico que num processo evolutivo, onde surge o primeiro sistema de condução evidenciado foi na pteridófita. E aí eles dizem, nossa, mas a pteridófita, eu não vejo a estrutura reprodutora dela. A pteridófita foi a primeira planta a ter raiz e daí veio o questionamento. Por quê? Porque a briófita era tudo inicial. A partir do momento que surgiu o pteridófita, que viu raiz, caule e folha, o questionamento foi, mas como é que essa folha aqui recebeu a água? Como é que se eu pegar uma samambaia, se eu pegar samambaia-açu, que tem um porte até de metro, como é que a folha recebeu essa água? Como é que a água chegou lá, saiu do solo, passou pela raiz, pelo caule e chegou na folha? E aí eles viram que a partir de pteridófita surgiu vaso condutor. Condutor de quê? De seiva. Que tipo de seiva? Aí você vai pensar, se a água sai do solo, passa pela raiz, pelo caule e chega na folha, a folha é o local de produção, o que foi produzido lá tem que chegar na raiz. Então eu costumo dizer, o xilema sobe, o floema desce. O que é isso? Xilema e floema são os vasos condutores. Onde surgiram esses vasos condutores? Nas pteridófitas. Então, meu querido, a pteridófita mais as fanerógamas já tem vasos condutores. E por ter vaso condutor, a planta passa a ser classificada como vascular. Por que são vasculares? Porque tem vasos condutores de seiva. Aí quem não tem? Aí nós vamos ao recurso lá do português. O que é que o A faz diante de uma palavra? Nega. Então aquela planta que não tem vaso condutor, eu classifico como avascular. Como eu estou falando de planta, eu estou analisando a partir de briófita. Alga não é planta. Alga é vegetal? É. Planta é vegetal? É. Mas alga não é planta. Então, a divisão briófita é a única divisão de planta que não tem vaso condutor. Então a água não chega? Claro que chega. Você já aprendeu, já ouviu falar sobre osmose e difusão, que são os caminhos aí, os mecanismos que a planta vai utilizar, a briófita, que tem pequeno porte, célula a célula. Para quê? Para conduzir os nutrientes e produzir tanto a seiva elaborada como conduzir a seiva bruta.
A partir da pteridófita, ela já está especializada com vaso condutor. Ela tem xilema e tem floema. Então, eu posso dizer pteridófita e todas as fanerógamas. Quais são as fanerógamas? Gimnosperma e angiosperma são plantas vasculares. Compreendido? Aí, nós vamos observar que esses termos, quais termos? Vascular difere de avascular. Vascular é quem tem vaso condutor de seiva e os vasos são xilema e floema. Avascular não possui vaso condutor. Criptógama difere de fanerógama. Criptógama difere de fanerógama porque na criptógama eu não vejo a estrutura produtora de gametas, a estrutura reprodutora da planta. Na fanerógama eu vejo. Lembrando que a maior diversidade tem flor típica, por isso eu falo com flor e sem flor. Fanerógama com flor, criptógama sem flor. Só para você lembrar, ninguém aqui, e se falar que viu, eu vou falar mentiroso, ninguém viu flor de samambaia, você já viu? Nunca vai ver, samambaia não tem flor. Samambaia é o quê? Pteridófita. O que eu disse que o máximo que ela tem? Raiz, caule, folha e vaso condutor. Flor de samambaia, quem falou, meu querido, que viu, é um Pinóquio, é um mentiroso. Outra questão que devemos aqui e que não podemos esquecer é a espermatófita. Toda fanerógama é espermatófita. Ou seja, produz semente. Então, alguém já plantou semente de samambaia? Never. E nem vai, porque samambaia não tem semente. Semente eu vou ver a partir de gimnosperma. Então, toda planta que tem estrutura produtora visível produz semente. E das que produzem sementes, eu vou diferenciar quem tem fruto e quem não tem. Então, das espermatófitas, eu ainda vou colocar gimno, tem semente, mas ela não tem fruto. E angiosperma, com fruto. E não posso esquecer, não menos importante, é essencial para o processo de evolução, que a talófita não tem forma nítida do corpo, não tem forma definida. Então, quando falar talófita, você vai lembrar sem forma nítida do corpo, porque o corpo de uma planta, a gente define o básico como raiz, caule e folha. Meus queridos, estamos caracterizando evolutivamente os vegetais. Você talvez vai encontrar aí uma questão. As plantas traqueófitas. Traqueófita é a mesma coisa que vascular. Então, toda planta traqueófita é a planta vascular. Quais são elas? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Toda traqueófita é espermatófita? Fica atento. Não. Espermatófita é só gimnosperma e angiosperma. Toda traqueófita é fanerógama? Não. Fanerógama é só gimnosperma e angiosperma. Toda fanerógama é espermatófita? Sim. Toda planta que eu vejo estrutura reprodutora, ela produz semente. Toda planta que produz semente produz fruto? Não, só vai produzir fruto a divisão mais evoluída, que é a divisão angiosperma.